estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Estamos aqui, neste momento, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que a nossa reflexão é já na Quaresma sobre o segundo domingo da Quaresma. Nós estamos acompanhando, iniciamos na quarta-feira, dia 17, quarta-feira de cinzas, falamos muito sobre a conversão, convertei-vos e credes no Evangelho. Também foi marcado assim o início da Quaresma por temas que vão mostrar a ida de Jesus até o deserto local que se enfrenta feras, o inimigo, e foi marcado mesmo num clima de grande reflexão sobre as tentações sofridas por Jesus no deserto durante os 40 dias em preparação para a vida missionária e as tentações colocadas mesmo para o nosso aprendizado de que nós somos tentados no dia a dia. Vimos a presença do inimigo, vimos que diabo significa diabólico, separação, não é? Mas nós chegamos a um entendimento e vimos que este momento é um momento de preparação penitencial para que possamos celebrar a Páscoa do Senhor. Então, a Quaresma é isso, a meta é preparar a Páscoa do Senhor, que acontecerá assim. Então, hoje nós temos as leituras que nós pedimos assim, que for possível, façam essas leituras em casa, porque a primeira leitura ela já vai entrar no Gênesis, no capítulo 22, versículos 1, 2, 9, 13, 15 a 18. E nós vamos para a segunda aliança de Deus. No domingo passado, no primeiro domingo, nós vimos a aliança de Deus com Noé, não foi? E qual foi a promessa? De salvar a família dele, a descendência dele, ali os animais, a natureza, e foram os 40 dias, e nós vamos lembrar do batismo, porque saindo das águas, salvando pelas águas. Mas hoje nós vamos observar que a aliança não é mais com Noé, é a segunda aliança de Deus com Abraão, pai. Nós sabemos que Abraão já tinha sido convidado a sair de Ur, da sua terra, vai e segue. E a promessa a Abraão era a descendência numerosa, não foi? A promessa de Deus. Mas Deus ainda propõe a Abraão um outro momento para testar a obediência, uma prova a Abraão. E essa prova é o sacrifício do seu único filho que ele tanto amava, que é Isaque. E Abraão segue em obediência, junto com o seu filho que não se recusou a nada, leva a lenha e lá na terra de Moriá eles sobem a uma montanha e lá ele vai fazer o sacrifício, não é, de fazer o holocausto, quer dizer, o oferecimento do seu filho. Só que antes, quando ele vai fazer, aí a voz de Deus, através de um anjo, chega e diz para ele não fazer aquilo. Então, é louvada, abençoada a obediência de Abraão, aí mais uma vez. Aí Deus acolhe a obediência de Abraão, mas também acolhe a nossa, desde a hora que nós vamos escutar a palavra de Deus, acreditar, entrando na promessa, porque nós vamos fazer já um paralelo entre esta primeira leitura e a leitura do Evangelho este domingo e este ano, no Evangelho do ano B, com Marcos, que quer saber quem é Jesus. É assim que ele entra conosco. E nós vamos ter assim, só um tópico da segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Romanos, e é no
nessa carta, no capítulo 8, disse que é um dos capítulos magistrais de Paulo, né? Porque aqui, capítulo 8, versículos 31 a 34. E quando diz assim, nada nos separará do amor de Cristo. Tem até a música, quem vai nos separar, né? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? E continua. Bom ser bem cantado, não é assim? E esse amor de Cristo, que é mostrado aí nesse capítulo 8 e nesses versículos, sobretudo, vai falar de dois temas principais. Fala-se aí nesse capítulo da vida espiritual e da filiação de Deus. Somos filhos de Deus. Então, ele vai ensinar-nos que nós seremos vencedores. Ninguém vai, quem estiver comigo, se ele é por nós, quem será contra nós? Então, mais ou menos nessa linha. O Santo Evangelho, nós vamos fazer a leitura, é o Evangelho de Marcos, o capítulo agora é o 9, com os versículos de 2 a 10. Vamos falar hoje da transfiguração. E vamos saber o que é essa palavra tão bonita, esse prefixo trans. Trans vai mais além. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. E apareceram-lhes Elias com Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem cobrindo-os com uma sombra. E da nuvem surgiu uma voz: Este é meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam a montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o acontecido para si, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho que nós conhecemos, nós estamos aqui sob a ótica da comunidade de Marcos, né? Aqui é o evangelho, o evangelista Marcos. Nós temos também Mateus, Lucas, João, e eles vão, de acordo com o contexto, e a comunidade vão também fazendo a sua escrita, a sua narrativa.
Primeiro, vamos lembrar que situar aqui que na Bíblia, montanha é lugar do encontro com Deus. Subir para. Lembrando que no domingo passado nós falamos do deserto como um lugar de feras, de inimigo, de sol quente, de vento, de muita areia, de solidão, e que lá tinha a presença do inimigo e que Jesus foi tentado e conseguiu vencer. Foi assim? Aqui hoje nós vamos falar não de terra plana, nós estamos falando aqui de monte. E monte na Bíblia significa isso, é um encontro. Então é um lugar preferido por Deus para se revelar e mostrar ao povo as suas verdades. Não verdades como próprias, mas verdades de orientação, de ensinamento na nossa caminhada para a nossa salvação. E o que aconteceu? Quando acontece a revelação divina, é uma revelação que se manifesta com muita luminosidade, porque vem a luz e a luz vai irradiar a vida das pessoas. A gente costuma muito dizer assim, nossa, deu uma luz aí para mim, nossa, foi uma luz que eu tive agora. Quer dizer, um insight, algo assim. Ou, mas você é uma pessoa de luz, você transmite muita alegria, muita paz. Diz assim, então vamos vendo o valor das palavras também. E aí nós podemos fazer aqui já um paralelo com a primeira leitura, que eu prometi lá no início, lembrando que Abraão, lá na primeira leitura, foi posto à prova, e que era para seguir para a terra de Moriá, e lá fazer um sacrifício, levar o seu filho Isaque e levando a lenha. Então, o que aconteceu? O filho de Abraão, Isaque, sobe a montanha, levando o feixe de lenha às costas. E nós, lembrando de Jesus, né, que nós vamos chegar lá e nós já sabemos, que ele também vai em outros montes, né, mas ele hoje é o Monte Tabor, aqui da Transfiguração. Mas Jesus também vai ao Monte Calvário. E quando ele sobe o Monte Calvário, ele sobe com a cruz. É um madeiro, a cruz à costa, com muito peso, né? Muita agonia. Então, para a gente ir fazendo assim essas comparações. Isaac não temeu a morte, subiu pacientemente. E Jesus carrega a sua cruz com toda a obediência, sendo esbofeteado. Nós vamos, quando chegar lá na leitura do Tríduo Pascal, lá na sexta-feira, nós vamos ouvir, e em outros momentos também. Nós já conhecemos, mas só é preciso que reconheçamos estes momentos que acontecem na nossa vida. Então, Jesus, sofrendo, ele também não temeu a morte, ele procurou fazer a vontade do Pai, que é Deus. Dá para entender assim. Então, Deus, quando fez aliança com Abraão, ele fez uma promessa. A promessa de quê? De que ele teria uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E também Deus faz a aliança em seu Filho Jesus. E a aliança em Jesus, ela vem para quem? Para nós, que foi por nós que Jesus deu a sua vida. Deus entregou a nós o seu Filho para sofrer, morrer para a salvação dos nossos pecados, de nós, povo, nações. E Jesus submeteu-se a tanta crueldade, sofreu, mas nós sabemos que a promessa de Abraão foi cumprida e a de Jesus também, porque ele mesmo dá ao Filho a ressurreição. E aí sobe ao Monte Tabor. Voltemos para o Evangelho agora. Jesus pega 3 daqueles 4 discípulos, né, do início da primeira caminhada. Aqui está mostrando que é Tiago, não é? Pedro, João. Eles seguem e vão até o Monte Tabor.
O Monte Tabor é um monte bem íngreme, cheio de curvas, difícil. Por exemplo, chegando uma caravana lá de peregrinos, num ônibus, o ônibus fica embaixo, as pessoas se dividem e vão em carros pequenos, porque carro grande não sobe. Ou então a pé. Imagina-se, claro, no tempo aqui desse acontecimento, que Jesus vai ao Monte Tabor, eles foram a pé. Descendo o Monte Tabor, assim, pelo lado da direita, de quem vai, a gente enxerga lá o Monte Carmelo também, é feita uma visita. E lá tem a igreja de Elias, tem. E aí conta a história como aqui. Estavam lá, eles três com Jesus, de repente, é uma luminosidade tão grande que se irradia nas vestes, no próprio Jesus, que eles ficaram tomados de medo, espantosos, como se fosse assim um fantasma, uma cor do outro mundo, que estava eclodindo ali surgindo de forma diferente. E eles viram aquilo, e de repente eles olharam e viram Moisés, que não tinha subido com eles, e Elias. E Moisés e Elias representam duas significações aqui, nesse texto. Moisés representa a lei. E Moisés também foi feita uma aliança com ele quando ele saiu do Egito com o povo, né, saindo da terra da escravidão e rumo da terra prometida. E Moisés também subiu ao Monte Sinai, por sinal passou 40 dias, lembrando aí do termo de quaresma, e lá ele recebeu as leis. E então, aqui é para representar o Antigo Testamento como lei. E Elias também passou 40 dias em um monte também, mas Elias representa aqui os profetas, que anunciavam, denunciavam, mas era ali para defender o povo, marginalizado o povo que sofreu. Isso? Então, essa transfiguração acontece. Eu disse assim, vamos falar em trans. Trans é um prefixo, quer dizer, vem antes do radical das palavras, dentro da linguagem de cada língua, né? A nossa aqui, o português. Então, ele vai além disso, a gente diz transatlântico. Ele superou, né? Passou, vai, mergulha, levanta, vai além dos horizontes no Atlântico. Transamazônica, ela atravessa, perpassa toda a Amazônia. E assim, transparente, quer dizer, uma pessoa boa, limpa, não é? Sem corrupções, uma pessoa que tudo é na simplicidade, na verdade, na justiça. Então, deu para entender. Transfiguração, quer dizer, vai ser, foi e é a iluminação, a revelação divina, aqui no caso com Jesus, o Filho. Aquela transfiguração estava acontecendo porque como uma antecipação da glória do Senhor, quer dizer, a ressurreição, né? Venceu superou tudo e venceu. Então, a aliança feita em Jesus conosco, né, que é para nossa salvação, ou feita com Abraão, ou com quem foi feito, com o coração, com o povo, significa compromisso. E nesse compromisso, quer dizer, nós vamos selar. A aliança, ela não tem ponta, não tem extremidade, né? Aqui uma circunferência, então, quer dizer, selou. Então, essa promessa foi feita. E nós vamos observar dentro do acontecimento aqui da transfiguração, de repente aparece uma nuvem. Essa nuvem representa Deus, ela vem como uma sombra, quer dizer, protegendo o seu filho. E aí ainda tem mais algo mais interessante. Uma voz que sai de dentro da nuvem e diz: este é meu filho muito amado, escutem-no. E nós vamos lembrar o quê? Lá do Rio Jordão, no batismo de Jesus, lá naquele momento, que também desce em forma
as labaredas, né, de fogo e desce em forma do Espírito, assim como uma pomba, que uma pomba nós vamos lembrar lá o dilúvio, o compromisso com Noé, quando veio mostrar que tinha terra também. A gente vai fazendo remetendo-se, vai voltando um pouco, que é para a história fluindo melhor, que é para nós compreendermos cada vez mais. E termos uma vida de fé, de fervor, de acreditar, de confiar na aliança e seguir, fazer essa promessa verdadeira. Então, aqui a nuvem, essa toda a significação, era um espanto muito grande, mas essa nuvem vai mostrar que Deus protege sempre os seus filhos e que nós somos protegidos. Lembra lá na segunda leitura de Romanos, quando Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele é por nós, quem será contra nós? E aqui também, Deus Pai quer mostrar que a promessa, a aliança, é escutar a palavra de Deus. Se nós escutamos a palavra de Deus, nós vamos ter um momento de acreditar, de crer. A promessa é acreditar, fazer um compromisso. E crer significa o quê? Acolher a aliança que Deus fez. Fez a de Abraão, fez conosco em Jesus e outras. E corresponder a essa aliança sempre através da escuta da palavra. E isso é transfiguração na vida. Mas de repente acontece uma coisa. Pedro manifesta-se e diz: ai, que coisa maravilhosa, bom demais. Ficou em êxtase, com medo, mas estava assim: oh, Jesus, que bom, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para você, que era junto com ele, né, claro. Outra para Moisés, outra para Elias. E de repente desaparece tudo. Não tem mais Moisés, não tem mais Elias, porque aqui é apenas uma significação. E eles ficaram assim e perguntaram o que aconteceu. E aí Jesus respondeu que iriam descer a montanha, o Monte Tabor, e nessa descida ele foi falando que não era para dizerem nada. E eles guardaram silêncio, mas perguntavam o que é ressuscitar dos mortos. E nós vimos que Paulo também explica que a ressurreição dos mortos é dado junto com todos, né? Todos nós seremos. Então aqui é que nós precisamos observar que Pedro representa nós, quando na alegria, algo de bom que acontece, a gente quer que fique sempre na alegria. Olha o que é, ficar lá em cima, olhando para cima, os pés fora do chão, porque só estava lá na montanha, mas não estava lá embaixo. Fugindo, descomprometido, com outras crenças, com outros momentos, acomodados, satisfeitos, realizados, porque tinha visto aquela beleza. Então é preciso nós, como comunidades, como cristãos, prestarmos atenção essa questão nossa, do nosso vínculo, do nosso relacionamento com Jesus precisa ser transfigurado no relacionamento comigo mesmo, como é o nome? Jejum. Com os outros, esmola. E com Deus, na oração. Então é preciso o sofrimento também, passar pelos incômodos, pelos desafios. O Paulo diz que nós venceremos. O Abraão confiou, então foi prometida a Abraão, pela sua obediência, que nada que ele venceria sempre o inimigo. Então nós também somos. Se deu para eles, por que não é para nós? Ele deu o Filho para nos salvar. Então esse ressuscitar dos mortos é entrar em dinamicidade, no convívio, na vida. Ninguém vive nada sem sofrimento. A cruz representa isso, né? Que nós precisamos ter essa alegria, mas a alegria ela vem também. Não que eu esteja ou nós estejamos alegres, e aí está adivinhando passarinho verde, um exemplo, né? E isso vai acontecer. Não, é alegria, confiança em Deus. E nós precisamos observar isso.
E é muito bonito, não é? Cada evangelho que vem, nós estamos caminhando, né, na quaresma. Que tal fazermos essas leituras? Entenderam? É o Gênesis, capítulo 22, aí os versículos lá separados. Deixe-me olhar aqui, porque eu anotei. 22, 1, 2 versículos, versículo de 9 a 13, de 15 a 18. A segunda leitura, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, já é no Novo Testamento. O capítulo é 8, versículo é de 31 a 34. E o evangelho é Marcos. O segundo, primeiro tem Mateus, aí depois vem Marcos, que é o evangelho deste ano B. E aí o capítulo é o 9 e os versículos é de 2 a 10. Dá para a gente ler, dá para a gente entender. Aqui foi uma sugestão que foi dada lendo, quem sabe abrindo bem os olhos, o ouvido, escutando assim no silêncio, como se estivesse lá na montanha, no encontro com Deus. Quem é Jesus mesmo? Para saber quem é Jesus, como Marcos propõe, a sua meta, é preciso que nós sigamos com ele até o fim. E para seguir Jesus é preciso ir até o Calvário, até a sua cruz. Não vai assim de mão beijada, não. Senão, e quando a gente diz que segue com Jesus até a sua cruz, nós vamos à Galileia, como foi visto no domingo, no primeiro domingo. Na Galileia, o local de quem? Dos marginalizados. Lembra que foi explicado lá no dia da leitura dos leprosos, quando ele atendeu, curou aquele leproso, aproximou-se, tocou nele e ele foi contaminado, e ele para morar junto com os marginalizados, os que vivem na periferia. Então são nas dores, às vezes nós estamos no centro da cidade, mas estamos marginalizados, sem acreditar, sem fé, aborrecido com os outros, prepotente, pensando que é dono do mundo, olhando por cima do ombro. Isso não são atitudes de cristãos, né? São atitudes de quem não prestou atenção. Vamos caminhar para esta linha. Essa é a nossa celebração. Aqui é só uma sugestão neste programa, mas vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que possamos vencer sempre os desafios. Mas vamos lembrar da palavra montanha, transfiguração, luz, luminosidade. Que mais? A palavra sacrifício, né? Promessa, aliança, que nós vamos lembrar. Mas enquanto o deserto é lugar do enfrentamento das feras, do inimigo, e que venceremos, a montanha é o lugar do encontro pessoal com Deus. Pode ser na montanha mesmo, geográfica, subindo o lugar, mas pode ser bem aqui dentro do quarto, em casa, no local, fazendo-se o momento do encontro. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.